Paz e graça, irmãos e irmãs. Neste primeiro domingo do mês de novembro, já de acordo com o calendário cristão, este é também a ocasião em que nós chamamos de advento, ou seja, nos preparamos como igreja para acolher a chegada de Jesus, o nascimento do Salvador. Então, no último domingo do mês de novembro, a partir da nossa tradição cristã, em todo o mundo, os cristãos reservam já a sua expectativa para a chegada de Jesus. Pelo menos na memória da igreja, nós celebramos a chegada de Jesus, ou nos preparamos para a chegada de Jesus. E, classicamente também, no último domingo do mês, nesta ocasião, por nós sabermos que Cristo já veio, nos resgatou, nos perdoou os pecados e está à direita do Pai intercedendo por nós, nós também celebramos esta vitória que foi conquistada na cruz de muitas formas, com culto, com adorações ao nosso Deus, orações de louvor e gratidão, mas também com coisas materiais. Neste mês de novembro nós vamos iniciar, pelos 4 domingos seguidos, reflexões em torno do tema das primícias. Então, vou convidar você a... Pode passar aí. Isso, obrigado. Abra comigo o texto. Nós vamos ler inicialmente 2 passagens bíblicas para refletirmos sobre o tema das primícias. Êxodo, no capítulo 13, no capítulo 13 é quando nós temos a determinação de Deus a Moisés. Então, nasce a lei, e era um dever que deveria ser perpetuado, como de fato foi na tradição judaica, até o tempo de Jesus, e a igreja cristã, irmãos e irmãs, manteve essa tradição de realizar os cultos das primícias. Tenho para mim que, por vezes, diminuindo bastante o seu significado bíblico. Então, no meu coração, eu me dispus, tocado aí pela palavra de Deus, a compartilhar com vocês sobre esse tema, já que neste mês de novembro, nós também vamos, com a graça de Deus, fazer o culto, retomando, o culto das primícias, já que depois das tempo de pandemia, como vocês sabem, e aí conversando com a diaconisa Vera, disse, sim, pastor, nos últimos 2 anos nós não fizemos o culto por razões que nós já sabemos, Então vamos lá, inicialmente o capítulo 13 e depois lá no 23, quando, depois de dada a lei, Moisés vai explicar de modo mais detalhado de como aquele culto deveria ser feito anualmente. Então, você achou o texto? Êxodo 13, amém? Verso 1. O Senhor disse a Moisés, consagre-me todo primogênito que sair do ventre de sua mãe e entre os israelitas, tanto de homens quanto de animais, é meu. Verso 3. Moisés disse assim ao povo, lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, depois a gente vai falar sobre a expressão Abibe, Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão assim a seus filhos, isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito, e será como sinal na sua mão, ou na mão de vocês, e por memorial eterno entre os seus olhos, para que a lei do Senhor, veja, lei, e não voluntariado, A lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Verso 11. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais,
quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão, veja o imperativo, verso 12, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho do homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais, os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro, presta atenção, igreja, sobretudo pai e mãe, se no futuro o seu filho perguntar, o que significa isso? Então você vai testemunhar. O Senhor com mão poderosa tirou seu pai, tirou a sua mãe, aqui grifos meus, tirou a família dos seus pais da servidão e colocou nesta terra santa. Agora vai lá comigo, Êxodo 23, um pouquinho mais adiante, na sequência. A partir do verso 14, eu vou ler apenas 3 versículos, 14, 15 e 16. 23, então agora, orientado por Deus, Moisés esmiuça de como deveriam ser celebrado anualmente a festa das primícias, ao lado de outras 2 festas. Verso 14, 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão sem fermento, pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, portanto, o mesmo mês que você viu há pouco, lá no capítulo 13. Porque nesse mesmo mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim com mãos vazias. Eu vou ler de novo o verso 14. 3 vezes no ano vocês devem celebrar para mim a festa. Celebre a festa dos pães asmos, que é a festa das primícias, aquela que você celebra porque Deus te tirou do Egito. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, o mesmo mês em que o povo saiu do Egito, tá? Porque nesse mesmo mês vocês foram libertos da escravidão. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, a festa da colheita, o final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. Até aí. O tema da nossa reflexão, irmãos e irmãs, é esse que está aí, e é também um testemunho de fé e herança familiar. O texto está diante de nós, certamente é reflexo da experiência judaica de como foi durante séculos a celebração dessas 3 festas. E chegou até nós, pelo menos, 3 mandamentos bíblicos que envolvem dinheiro. 3 mandamentos bíblicos. E aí eu vou começar perguntando para você. Dízimo, pastor, primícia ou oferta? O que eu tenho que trazer na casa do Senhor? Dízimo, oferta ou primícias? A Bíblia vai dizer para você, os 3. Não é só dízimo, não é só oferta e não é só primícia. E não adianta a gente dizer que isso é coisa do Antigo Testamento, como eu já vi tanta gente que não dá dízimo, inclusive pastores que não dão dízimo, e diz que Jesus não falou de dízimo no Novo Testamento. Sabe por que Jesus não falou de dízimo no Novo Testamento? Porque é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia porque é dever, que não havia necessidade de falar. Por isso que ele não falou, né? Até porque, se a gente olha para Jesus, o próprio Deus encarnado foi capaz de, por pessoas como a gente, foi capaz de oferecer a si mesmo, morrendo numa cruz, e a gente, muitas vezes, tendo dificuldade de entender que no Novo Testamento não há uma determinação bíblica sobre o dízimo. Mas também é importante dizer que a gente, quando convém, a gente vai para o Antigo Testamento e faz valer aquela mesma mensagem que está lá no Antigo Testamento, como se a palavra de Deus não fosse alterada. Como de fato não foi, então da mesma forma que o Antigo Testamento é Bíblia sagrada e inspirada por Deus, então não deixou de ser Bíblia.
Então também é dever nosso. E a partir desse texto nós vamos então iniciar esta reflexão. Dízimo, oferta, e dízimo é 10% mesmo, dízimo, oferta e primícias. Esses são os 3 mandamentos, essas são as 3 leis, quando envolve diretamente o nosso dinheiro, o sustento que tem sido colocado em nosso lar. Abra comigo uma outra lei, Deuteronômio capítulo 18, vou mostrar para você. Deuteronômio capítulo 18, um pouco mais à frente, apenas um verso, o 22. Deuteronômio 14, verso 22. Você encontrou comigo? Amém? Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. Certamente vocês devem. Não se trata de algo voluntário e nem se trata de ser apenas uma oferta. Oferta também, primícia também e dízimo também, que é a primeira 10ª parte do nosso sustento. Texto clássico, eu quero que você abra também comigo, Malaquias, vizinho da esquerda, primeiro vizinho da esquerda de Mateus. Mateus sempre é fácil de ser encontrado, então você acha também, ao lado à esquerda, o profeta Malaquias. Esse, irmãos e irmãs, as pessoas que têm problema com dízimo nunca gostam de ler e também não gostam de ouvir o que diz o texto de Malaquias, mas é palavra de Deus e é ocasião da gente relembrar o que diz a palavra. Você achou Malaquias? Amém? Verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E o Antigo Testamento continua a palavra de Deus, né? Não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos, porque eu não mudei. Eu tenho ainda misericórdia sobre vocês. Verso 7. Desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Verso 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, no verso de número 8, no verso de número 9, a coisa fica muito difícil, porque ele fala assim, mas no que nós estamos te roubando? Malaquias é clássico isso, toda vez que você deixa de trazer na casa do Senhor, você está roubando o Senhor, e não é o pastor Adilson que diz isso, é Deus, na palavra que está revelada. Ele fala assim, olha, no verso 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Ele fala, mas como assim? Podemos entender assim, como é que é um exemplo, pastor, de Deus nos amaldiçoar? Ontem, conversando na reunião do nosso conselho, eu falei, a coisa mais óbvia da gente entender isso é quando Deus, então, retira o seu braço sobre nós. Porque se bênção, presbítero Denilson, é a mão de Deus estendida, e assim nós fazemos no altar, para cuidar dos seus eleitos, a maldição é o contrário, é quando Deus recolhe a sua mão. E diz o que para nós? Podem caminhar, vocês são livres, caminham por conta própria. Portanto, nós não precisamos de alguém nos amaldiçoar ou tornar a nossa vida difícil. Sabe quem torna a nossa vida difícil? Nós mesmos. Nós mesmos. E é nesse contexto que o texto vai falar sobre o devorador. Quem é, em Malaquias, o devorador? Quando você pega o contexto do profeta Malaquias, o devorador é o gafanhoto. Muito característico, igreja, presta atenção, muito característico para uma época que se vivia do plantio. E até hoje, em algumas culturas mais familiares, pequenas plantações, o gafanhoto ou outras pragas é um grande problema. Então o profeta utilizou algo do seu tempo para dizer, olha,
Toda vez que você acha que é capaz de colher uma boa colheita, sem pensar que você já tem sido abençoado por Deus por essa terra que não é sua, mas Deus te deu, o clima no tempo certo, e achar que você quem fez, que você quem construiu, que você quem plantou e que é seu, talvez você seja surpreendido pelo devorador. Isso naquele contexto. E muitas vezes aconteceu assim. O devorador não apenas o gafanhoto, a praga, mas também as nações vizinhas que invadiam a terra. Em nosso tempo, irmãos, como é uma metáfora, uma figura de linguagem, a gente pode adaptar o devorador a um contexto que está mais adequado ao nosso. Eu pensei em alguns. Quem é o devorador do nosso salário? Dívidas. Para alguns, há décadas. Faz uma dívida para pagar outra. 2, ganância. 3, consumismo. Compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, cartão de crédito parcelado em 10 vezes, para mostrar para pessoas que você nem conhece. Devorador. 4, o mais terrível. Sou pastor há 25 anos e já, desculpa a expressão, porque é verdade mesmo, já cansei de ver filhos brigando no velório por causa de herança. Devorador. O pai que a vida inteira não conseguiu ser dizimista, juntou, acumulou, morreu e deixou bens, e os filhos no caixão já brigando pela herança. Devorador. Voltando lá para o texto, não quero me demorar, abra comigo o texto de Êxodo. Num primeiro momento, irmãos, eu quero falar com vocês sobre testemunho. Testemunho de fé. É muito comum nós crentes achar que a melhor forma que a gente tem de testemunhar que somos crentes é por meio da vida moral. Ah, não faço isso, não faço aquilo, vou à igreja, leio a Bíblia. Eu tenho dito para mim já há muito tempo que não. Uma das formas mais agressivas, materiais, tanto que esse é o primeiro momento da nossa reflexão, para a primeira divisão que eu quero compartilhar com vocês. Testemunho de fé materializado. Materializado. Para mim, a melhor forma dos seus filhos e dos seus netos perceberem que você é crente é a forma que você administra o seu dinheiro. Se você é generoso com ele. Se você é doente por dinheiro. Se você é capaz de viver pela fé, deixando os seus filhos verem todo santo dia como é que você administra o dinheiro e como você traz a sua primícia na igreja, a sua oferta na igreja, o seu dízimo na igreja. É uma forma radical dos nossos filhos nos verem. Meu pai é crente mesmo. Minha mãe é crente. E aqui me perdoe um testemunho pessoal. Eu sei o que é viver com um salário mínimo, ainda hoje, a gente pode dizer. Durante mais de 20 anos, minha mãe viúva, com 5 filhos, viveu com salário mínimo pagando aluguel. Mais de 20 anos. Vou dar um exemplo para você de como se vive com salário mínimo. Pagando aluguel. 1/3, geralmente quase metade, às vezes, do salário mínimo é para pagar aluguel. Na minha casa, a gente não faltava um almoço na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja a gente ia comer as coisas que a gente nunca comia em casa, ainda que não passasse fome. A gente comia maçã. Viu? Está ouvindo? A gente comia maçã na igreja. Bebia refrigerante. Nos almoços, a gente comia carne. E a minha mãe nunca deixou de ser dizimista. Nunca deixou. E foi com ela que eu aprendi a ser dizimista.
Foi com ela. Criou todos os seus filhos com honra, todos honestos, na igreja. Então, irmãos e irmãs, é de forma material, é mostrando como é que a gente administra o dinheiro. Isso é bíblico. Então, sim, igreja, é uma questão de fé. Se você é capaz de viver pela fé e não pelo dinheiro. É disso que a Bíblia fala. Se você é capaz de reconhecer que tudo que você tem é porque Deus te deu. Não, ontem falava de novo no conselho, não foi Deus que me deu, não. Talvez você não fale, mas você pense. Ora, pois, mas eu lutei, trabalhei, estudei, fiz faculdade, foi uma luta, aprender a profissão, tudo mais, tal, eu conquistei, fiquei desempregado. Você vai dar um monte de explicação para tentar dizer por que você acha que aquilo que você tem foi você que conquistou. Ora, pois, mas a coisa mais básica para a gente destruir esse pensamento é: morto trabalha, doente trabalha numa cama. Não. Deus te deu a vida, querido. Deus te deu a vida. Deus te deu condições de trabalhar. No meio, já falei aqui em outra ocasião, no meio de milhões de desempregados neste país, você tem emprego, você tem salário. No meio de milhões de pessoas que pagam aluguel ainda, inclusive dessa igreja, você tem sua casa própria. E sim, foi Deus que te deu isso. Então, voltando para o nosso tema, a primícia é todo ano, não é dízimo. Primícia é todo ano, naquele período que você comprou a sua casa própria. Por exemplo, quando foi que você comprou a sua casa própria? Eu lembro muito bem quando eu comprei a minha para a glória do Senhor Jesus. Eu e todos os meus irmãos. E que minha mãe nunca deixou de dar dízimo, mesmo ganhando um salário mínimo. Hoje tem a honra de ver os seus filhos com casa própria. De novo, aspas, com 15 anos de idade eu fiz o meu primeiro cheque. Imagine isso, o dia foi, eu debutei, ainda mais com 15 anos, trabalhando no Bamerindos, extinto Bamerindos. Pensa numa alegria que foi preencher aquele cheque para levar na igreja, presbítero Ney, tesoureiro da igreja em Cacilândia, aqui ó, o meu dízimo. Isso tem 35 anos, eu nunca esqueci. Eu tinha 15 anos de idade. E aqui não é para minha vaidade, isso é testemunho. Testemunho se conta, e pode se acreditar ou não, mas é o meu testemunho. É o meu testemunho. Então, dízimo é aquilo que você recebe todo mês, como sustento que Deus já colocou na sua casa. E a primeira parte, que é 10%, você separa. Sabe por quê? Porque você tem emprego. Porque você crê, em nome de Jesus, você crê que você está empregado, você tem um salário, porque Deus te deu. Então você traz. E primícia? Primícia é quando você lembra a casa própria que você comprou. Fala, ô Senhor, glória a Deus, porque num país tão injusto eu tenho uma casa para morar. Então, todo ano que fizer aniversário, o dia que você comprou a sua casa, você vai separar uma oferta para o Senhor. Isso é primícia, igreja. A alegria que você tem de ter uma casa própria é uma primícia. Então, todo ano você vai trazer uma oferta especial para a casa do Senhor, em gratidão pela casa que você conquistou. Ele fala das coisas do pasto, do caso, do plantio, e fala também dos filhos. A alegria que você teve de ter um filho. Então, todo ano também, no aniversário, na primícia, você vai trazer uma oferta especial ao Senhor pela alegria que você tem de ter um filho. Quantas pessoas gostariam de ter essa alegria e não tem? Você que fez faculdade, a alegria de ter feito faculdade. Você que passou num concurso público, tente imaginar as situações, irmãos, as circunstâncias são todas essas. Então, em gratidão a Deus pela bênção que você já alcançou, você no aniversário daquele concurso que você passou, no aniversário daquela bênção que você conquistou, você vai lá e fala, eu vou trazer uma primícia para a casa do Senhor, mas com alegria por saber que Deus tem honrado a sua casa, tem honrado a sua vida, e não pode ser com um sacrifício, porque senão você está com dó do dinheiro. E quem tem dó do dinheiro não vive pela fé, porque acha que foi ele que conquistou. É isso. No capítulo 13, no verso 2,
E o português é maravilhoso, a língua portuguesa, porque ele começa com o imperativo. Sabe o que é imperativo? O verbo imperativo é o verbo de ordem, de autoridade. Consagre-me todo primogênito. Deus está mandando, é uma ordem do Senhor. E por que o primogênito? Volte um pouquinho, você vai entender por que é o primogênito, primeiro filho. Volte um pouquinho, capítulo 12. No capítulo 12, verso 30. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse o quê? Morto. Todo primogênito de todo o Egito, para libertar o povo de Israel, todos morreram. Cada casa que tinha um filho primogênito, o gado, porque não foi só de pessoas, de tudo. Daí nasce a palavra Páscoa. Sabe por que não morreu na casa dos israelitas, dos hebreus? Porque matou-se um cordeiro, fez um sinal, um X, uma marca no umbral de cada casa, e o anjo da morte passou, e a palavra Páscoa é poupar, pular. Onde havia casa de hebreu, de povo herança de Abraão, não teve morte. Deus poupou. Vamos comparar em nossa realidade? Quantos pais perderam um filho? Quantos desejam ter? Quantas casas? Percebe? E você tem os seus. Então, pastor, como eu posso ser grato a Deus pelos meus filhos? Mostra isso. Seja generoso. Mostre que a sua fé não está no seu dinheiro, mas que você é grato a Deus pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Tudo que você considera como algo maravilhoso que Deus te deu, celebre isso. Traga para a casa do Senhor. E sabe o que é bom investir na igreja? Sabe por que é bom? Bom, primeiro que na Presbiteriana Independente é melhor ainda, porque a conferência da oferta e do dinheiro, tudo que entra é minuciosa. E segundo, por ser honesta a administração do dinheiro, daqui 50, 70, como é o caso dessa igreja, daqui 70 anos, Deus permitir ainda estarmos aqui, daqui 70 anos, vai ter gente aqui adorando o Senhor, amém? Amém. Você está investindo na igreja. Você está investindo na igreja. Terceiro parênteses, e ontem conversando com o conselho, a gente falava, é constrangedor, sempre falar sobre dízimo na igreja é constrangedor. Aí ontem eu falei, eu reconheci essa expressão por muitos anos, mas de 15 dias que eu estou lendo, meditando sobre o tema das primícias, eu disse numa palavra de revolução para mim mesmo, não é constrangedor. É constrangedor para quem? Para quem não tem experiência de ser dizimista. Para ele vai ser constrangedor. Para mim não é. E aqui de novo, não é vaidade. Aqui para mim é uma alegria enorme. Com 7 anos de idade saía de casa depois da escola, meio-dia, chegava em casa para engraxar sapato, para vender picolé, para limpar quintal. Aí você vai entender por que com 15 anos eu estava feliz da vida. Porque eu saí da caixa de engraxar para o Banco Bamerindos. Imagina a evolução, Luísa, sair da caixa de sapato nas costas e ir para o Banco Bamerindos. Aí você entende por que a minha alegria de fazer um cheque do meu primeiro dízimo, do meu primeiro emprego agora, limpinho, no ar-condicionado, com gravatinha, com 15 anos de idade. Aí você entende. Cada passo da minha vida, eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, por isso que para mim é testemunho, eu não tenho dúvida de que cada passo da minha vida teve a mão do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E você não poderá me convencer do contrário. Para mim, cada detalhe da minha vida, a mão do Senhor está presente. Ou você acha que a minha mãe imaginava algum dia que esse menino aqui hoje, um baixinho de 1,70 m,
Por exemplo, chegaria em São Paulo, ser professor no seminário aqui, para você pode ser vaidade, mas para mim é honra, é alegria. Numa casa de 115 anos, eu sou ser professor há 10 anos naquele lugar, fazer doutorado aqui em São Bernardo, mestrado, doutorado, irmãos, irmãs, isso é bênção. Isso é bênção. Milhares e milhares de pessoas tentam e não conseguem. Então, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que a mão do Senhor está cuidando de mim o tempo todo. E eu vou ter problema em colocar dinheiro que a traça vai corroer tudo na casa do Senhor? Não, isso é generosidade, é alegria. É o mínimo do que eu poderia fazer, do máximo das coisas grandes e maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. É isso. Por isso perguntei, como não sabia, como era o culto das primícias aqui. Então me foi informado. E nasceu no meu coração o desafio. Nós vamos encher aqui esse altar de cesta básica. Amém? Está meio fraco, hein? Amém? Amém? Vamos encher. Nós vamos encher. Segundo momento, a fé como contradição do mérito. É isso mesmo. A fé tem que ser uma contradição do mérito. Verso 8, Êxodo 13, verso 8. Naquele mesmo dia, vocês dirão assim para os seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Irmãos e irmãs, quem olha para trás e vê de onde Deus o tirou, das dificuldades que ele superou na vida, no meu caso falando da pobreza material, muitas vezes da humilhação, brinco, mas às vezes falando sério, que com 13 anos vestia uma camiseta, cheguei na igreja todo bonitão, contei no dia do bazar aqui, beneficente. A camiseta bonita aqui, achei, né, beleza, minha mãe comprou na igreja. Cheguei lá com ela todo bonitão, já estava de olho ali na menina e tal, né? O cara que era dono o ex-dono da camiseta olhou para mim, e essa camiseta era minha. Pronto, aí meu moral foi lá embaixo. Você imagina? Eu pensei, eu não quero isso para mim. Nasceu dentro de mim aquele sentimento. Eu não quero isso para mim. Eu quero as minhas conquistas. Eu quero escrever a minha história. Então, no verso 8, um pai dando testemunho assim para o seu filho: sabe por que nós temos essa casa para morar, meu filho? Porque eu não tenho dúvida que Deus foi generoso conosco. Deus nos deu essa casa. Sabe por que nós temos saúde, meu filho? Eu não tenho dúvida, Deus tem cuidado da nossa saúde. Sabe por que nossa família é abençoada? É uma família boa? Eu não tenho dúvida, Deus tem nos abençoado. É isso que você vai contar para os seus filhos. Sabe por que nós temos sustento material, meu filho? Eu não tenho dúvida, porque Deus tem nos dado sustento material. Eu estou chamando esse segundo momento de contradição do mérito, porque você precisa ensinar os seus filhos, desde a tenra idade, que quem você é, a história que você está escrevendo e o que você tem a mão de Deus. Amém? Tem a mão de Deus. Então você vai contar para eles. Quando nós estávamos no Egito, na escravidão, no sofrimento, no meu caso como família, em 1976, eu tinha 3 anos de idade. O meu irmão caçula tinha 1 ano e meio. Acima de mim tinha mais um de 5. E depois um de 8. E depois um de 12. E minha mãe tinha 30 anos de idade, tá? E não tinha casa para morar, porque morava no fundo da igreja de favor. Foi assim que minha mãe ficou viúva. E foi assim que ela começou a ganhar o primeiro salário mínimo, porque foi de pensão por morte do meu pai. Meu pai era servente de pedreiro. E para ganhar o aluguel da casa, morava no fundo da casa para limpar a igreja. Foi assim. Então a nossa dificuldade nos fez fincados na igreja durante muito tempo. A minha família foi abençoada com cesta básica. Aí você entende a minha relação com a cesta básica. E nesse contexto todo, a gente olha para os nossos filhos, ou no caso a minha mãe olhando para os seus filhos, ela diz: valeu a pena ser fiel a Deus.
A alegria dela de ver um filho pastor. É assim, irmãos. É fé, não é mérito. Não é o que você foi capaz de fazer. Não foi a sua capacidade de administrar o seu dinheiro, o que você ganhou. Não, é fé. Se você não entender que primícia, que oferta voluntária, oferta alçada e dízimo é uma experiência de fé, então não sou eu que vou te convencer. Mas não esqueça, e aqui não é para te fazer uma coação emocional. É texto bíblico de Malaquias que você conferiu comigo. Talvez você não veja na sua casa o devorador, mas ele virá. Virá sobre os seus filhos ou sobre os seus netos, em algum momento ele virá, porque é a palavra de Deus. Tirar do dízimo, acumular em casa, para deixar para filho, é o pior negócio que você pode fazer. Para um crente é a pior escolha que você vai fazer. A pior, não tenha dúvida disso. No futuro seus filhos nem vão lembrar que você algum dia pisou numa igreja. Neto seu, então, nem se fala. Por isso, nós vemos exatamente isso. E a preocupação do texto em Moisés, para mostrar isso como uma tradição. Verso 9. E será como sinal, ele fala, na mão de vocês e por memorial entre o que? Os seus olhos. Ou seja, aqui o judeu, Marcial, carregava um tipo de uma pele de carneiro, e escrito aqui, chamou-se durante algum tempo de filactério. Às vezes colocava aqui como um tapa, ou às vezes colocava na mão. Hoje a gente poderia pensar, uma tatuagem. Já imaginou você fazer uma coisa radical, tatuar na sua mão ou na palma da sua mão? Eu sou dizimista. Tente imaginar isso. Ou colocar aqui por cima. Quando você for colocar a mão sobre o comércio, ou for pegar o cartão de crédito para colocar ali na maquininha, comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar com coisa para pessoas que você sequer conhece. A hora que você colocar o cartão ali para pagar em 10 vezes, eu sou dizimista. Ele fala, será que esse dinheiro não é o do dízimo? Então o verso 9 mostra exatamente isso. Olha, para que isso seja de memorial, um sinal para que todos vocês vejam, porque está mostrando aí, ó, os olhos. Então na mão e nos olhos, para que todos possam ver o quê? Ver que você, o que você tem, quem você tem um compromisso, um memorial eterno de gratidão ao Senhor por ter te tirado do Egito. É isso que Deus, por boca de Moisés, está falando ao povo. E falando o quê, pastor? Vou terminar no verso 10. Portanto, guardem esta, o quê? Ordem no tempo determinado e o quê? De todo ano. E, presbítero Marcos, eu acho que a nossa arrecadação vai dobrar. Falei ontem também no conselho. Eu venho de uma igreja do Paraná. Tem 7.000 habitantes, a cidade. A igreja tinha 42 membros. E proporcionalmente a arrecadação dela é maior do que a nossa igreja de São Paulo, aqui em Mauá. Com um templo desse, pessoas bem empregadas, carros novos estacionados lá fora. E a nossa arrecadação mal não, perdão, Senhor, com dificuldades, banca as despesas da nossa igreja mensal, despesas mensais. Então é assim, compromisso, irmãos e irmãs, anualmente, mensalmente e também voluntariamente. Vamos terminar? Verso 13, um terceiro momento, se não for na igreja, que seja então pelo pobre. Vou explicar para você. Não, mas eu não concordo, um dízimo na igreja, eu vou comparar para você ler o que você vai fazer, né? Verso 13, Êxodo 13, verso 13, tá? Olha o que diz o verso 13. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Então, vou dar um exemplo. Você trabalhando no campo, vamos falar da nossa realidade. Você trabalhou e de repente recebeu um aumento de salário ou um dinheiro extra, um bônus que você não esperava. Então você tem que, de alguma forma, dar uma oferta especial sobre aquele bônus. Naquele contexto era, olha, nasceu da sua jumenta
nasceu uma cria, primogênito, e você gosta muito daquela jumenta, e você, por alguma razão, não quer entregá-la no altar do Senhor. Porque da primeira cria, então imagina, a primeira vez que a jumenta criou, né, aquela cria você tem que entregar no altar do Senhor. Todas as demais, se ela todo ano parir uma, ou depois 10 anos, 15 anos, ou seja, toda vez que isso acontecer, né, você vai ficar com a cria. Mas a primeira cria de um animal, de uma fêmea, deve ser, naquele contexto, entregue ao Senhor. Mal comparando, seria quando a pessoa entra com um advogado, esperando o INSS que não saiu, a aposentadoria, geralmente ele combina assim, olha, eu não posso te pagar, mas quando sair os 3 primeiros pagamentos, né, Claudinei? Conversávamos outro dia, é muito comum o advogado cobrar esse tipo de serviço, né? Olha, eu vou lutar para você se aposentar, mas os 3 primeiros pagamentos depois que você receber, serão meus. Então, naquele tempo, a primeira cria você deve levar para o altar do Senhor. Ah, não, mas eu gosto muito dessa cria, e é primogênito, eu não quero, né, eu não quero levar para a casa do Senhor. Aí ele fala, então você tem que desnucar. Ou seja, se você não quer trazer na casa do Senhor, é um direito seu. Mas olha, cuidado, não pode ficar na sua casa. Mate. Ou seja, é para não acumular mesmo. Essa não é sua. Não é sua. Então, se você não traz na casa do Senhor, por alguma razão que você acha que não deve trazer, Deuteronômio diria assim para você, ó, então não fique na sua casa. Pega aqueles 10% e abençoa alguém que precisa. Lá no contexto o pobre. Não fique na sua casa. Ou seja, o dinheiro não é seu. Por isso que Malaquias radicaliza. Você está retendo um dinheiro que não é seu. É isso que ensina a palavra de Deus. Por isso aqui ele fala, na primícia, porque estou comparando ao bônus, né? Na primícia, de ano em ano, aquele dinheiro não é seu. Aquele animal que nasceu, primogênito, não é seu. Caso você não queira trazer, ou por alguma razão, não pôde trazer na casa do Senhor, então, desnuque-o, mate-o, para você não correr, não ter a tentação de acumulá-lo e deixá-lo na sua casa, porque ele não te pertence. Abra comigo o último texto e assim termino. Números 14, 31 a 33. Números 14, 31 a 33. Irmãos e irmãs, como vocês sabem, apesar de todas as bênçãos que Deus trouxe sobre aquele povo, que Ele tirou do Egito, com mão poderosa, com mão forte, com sinais, maravilhas, apesar de ter sustentado aquele povo por 40 anos no deserto, aquele povo nunca teve disposição de confiar a Deus sobre todas as coisas, ter fé em absoluto ao Senhor. E por isso essa palavra final aqui em Números é dura, porque aquela geração, infelizmente, terminou no deserto. Verso 31, Números 14, verso 31 e seguintes. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que são por presa, esses eu farei entrar nela. Eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Ou seja, para aquela geração, irmãos e irmãs, que não foi capaz de viver pela fé, confiando que cada dia teria a provisão do Senhor, ela terminou no deserto. Ela terminou no deserto. Por isso, irmãos e irmãs, muitas vezes nós mesmos, como famílias dessa igreja, esperando bênção do Senhor, a gente luta, sofre, enfrenta tantas dificuldades, porque nós mais administramos a nossa vida espiritual de forma muito mais racional do que sobrenatural. A gente acha que está no controle, e quando acha que está no controle, Deus deixa você controlar. E por isso você não entende que tantas vezes tem que administrar
frustrações, sofrimentos ou sintomas do devorador. Espero que você receba essa palavra como um desafio para você. Quando eu falo você, todos nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham de casa. E, pastor, dízimo, oferta ou primícia? Lembra da resposta? Tá fraco, hein? Os três. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor, que passamos na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, porque ela fala por si mesma e com autoridade, por meio do Teu Santo Espírito, exorta cada um de nós. Que cada um de nós acolha essa palavra e entenda que ela é, Senhor, um divisor de águas para nós, para que possamos, de fato, com alegria, espírito voluntário e fiel ao Senhor, sustentar esta casa, porque é honra e não obrigação. Oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.